Diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar Judá e a Jerusalém, dos altos, dos porte-ídolos e das imagens de esculturas e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Balaíns. Ele despedaçou os altares dos incensos que estavam acima deles, os poste-ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os porte-ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Até aí, irmãos. Irmãos, nós estamos diante de uma história de um jovem rei de Israel, que foi aceso ao trono muito cedo, muito jovem, e que resolveu trilhar o caminho do Senhor, resolveu andar nos caminhos do Senhor. Vou desligar esse ventilador aqui que ele está tirando a folha. Ele resolveu andar nos caminhos do Senhor. E se nós, para via de introdução, buscarmos compreender quem foi Josias, esse jovem, esse rei, que procurou andar no caminho do Senhor, nós vamos chegar a Ezequias, que é o seu bisavô, né? É o seu bisavô. Ezequias foi tido como um bom rei. Ele não foi um rei excelente, mas também não foi dos piores. Ele é tido como um bom rei. Já o seu avô, esse daqui era cruel, Manassés, né? Esse avô de Josias aqui, ele profanou de uma forma tão grande a nação de Israel, que eles esqueceram de Deus. Ele levou toda a nação à idolatria. Ele construiu altares a deuses pagãos dentro do templo. Ele chegou até mesmo a oferecer seu filho em sacrifício a deuses estranhos. Ele profanou o templo, levou à idolatria a nação. Tudo de ruim ele fez. Mas na sua velhice, depois de ter sido levado cativo, ele se arrependeu, chorou. E Deus concedeu que ele voltasse à sua terra, né? E morreu na sua terra, foi sepultado ali. Depois, o seu filho reinou em seu lugar. Outro rei muito malvado, chamado Amon, que é pai de Josias. Esse Amon andou no caminho do seu pai, não se arrependeu de nada.
todos os altares que o seu pai tinha feito, e no fim da sua idade, no fim da velhice já, quando ele se arrependeu, que ordenou que não mais adorasse os ídolos, as pessoas poderiam até adorar nos altos, mas só sacrificar ao Deus verdadeiro. Esse Amon reconstruiu todos esses altares, levou mais uma vez a nação de Deus, a nação de Israel, a uma idolatria sem tamanho, a uma idolatria que a nível de época nunca se tinha acontecido, a tal ponto de um rei sacrificar o seu filho, né, a outros deuses, a deuses pagãos, a deuses estranhos. Esse Amon também era tão ruim, irmãos, que ele reinou apenas 2 anos de idade. Ele foi morto pelos seus próprios servos. Ele foi morto por uma conspiração entre seus servos, entre seus súditos. Esses súditos que mataram Amon vieram a ser mortos também pela revolta do povo, pela revolta da nação. Então a nação matou essas pessoas que mataram o rei Amon e constituíram Josias como rei. Com apenas 8 anos de idade ele começou a reinar em Israel. E diz a palavra de Deus que ele fez o que era reto perante o Senhor e andou em todos os caminhos de Deus, né? Todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, vamos tentar compreender o pano de fundo, a história, a família onde esse jovem foi criado. O que envolveu a sua criação, a idolatria que regia a família monárquica da época, né? Ele vem sendo sucedido por reis idólatras, que levou a nação a pecar contra Deus, a cometer o pecado que Deus mais abomina, que é a idolatria. Ter outro Deus diante da gente como sendo Deus. E isso acendeu a ira de Deus. Isso acendeu a ira de Deus. Mas nesse contexto, aparece Josias, uma criança que foi aceso ao trono aos 8 anos de idade. E por volta dos 15 anos de idade, com 8 anos do seu reinado, 15 e 16 anos de idade, ele começou a buscar a Deus. Começou a buscar a Deus e se entregar a Deus, a buscar a Deus de todo o coração. No ano 10º do seu reinado, ele começa agora a fazer uma purificação nas cidades, começando por a casa dele mesmo, depois indo até Jerusalém, chegando em algumas cidades, né, como diz aí, as cidade de Manassés, de Efraim, né, de Simeão e até na região de Naftali. O que ele empreendeu nisso, irmãos, foi uma limpeza geral, derrubar todos os porte-ídolos, todos os altares que a nação usava para oferecer adoração a deuses pagãos. Ele derrubou todos os porte-ídolos que havia no território e que ele teve alcance. Tudo isso, irmãos, com o intuito de restaurar a adoração a Deus verdadeiro, de trazer a nação para adorar a Deus e aniquilar toda e qualquer idolatria do território de Israel. Irmãos, como é difícil para um jovem, para uma criança, assentar no trono do rei, governar. O rei Salomão, quando foi aceso ao trono, uma das queixas deles era essa: Senhor, como que eu governarei esse povo? Sou tão jovem, tão inexperiente. E o pedido dele foi de sabedoria: Senhor, dá sabedoria para que eu possa governar essa nação. E Deus deu sabedoria, ele governou até certo ponto muito bem. Mas Josias, irmãos, muito novo, foi aceso ao trono, e a Bíblia diz que ele resolveu buscar a Deus, muito novo. Resolveu buscar a Deus em meios a exemplos passados que abominaram
a Deus, que esqueceram a Deus. Ele não tinha bom exemplo, mas ele decidiu aqui romper, irmãos, com essa idolatria hereditária, vamos chamar assim, idolatrias que vêm se perpetualizando de geração em geração. Ele rompe com isso, e agora ele decide buscar a Deus. Buscar a Deus. Se vocês continuarem lendo essa história, vocês vão ver que não parou por aí. O templo, a casa do Senhor, que havia sido esquecida há quase 100 anos por reis passados, agora vai receber uma reparação, uma reconstrução, uma restauração movida por ele e custeada por todas as tribos de Israel. Eles depositaram dinheiro à porta do templo e Josias incumbiu algumas pessoas da reparação do templo. Nessa reparação do templo, nesses concertos do templo, foi achado o livro da lei, irmãos, que as pessoas conhecem como Torá, né? Os 5 primeiros livros de Moisés. Foi achado. O sacerdote entregou a Zofã e ele trouxe a Josias. Josias ouviu as palavras que estavam escritas no livro da lei e ele rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes por entender que Deus estava indignado. Deus está virado contra a nação de Israel, porque a nação de Israel tinha se prostituído. E nesse contexto aqui, irmãos, agora no reinado em Israel mesmo, só tinha aqueles mais miseráveis, aqueles pobres que não serviam para o rei da Babilônia. Então, irmãos, aqui nesse contexto, Josias se levanta como servo do Senhor, homem de Deus, que decidiu romper com a hierarquia da idolatria que vinha em sua família. E hierarquia é essa que eu digo, que eu chamei agora atrás, de idolatria que passa de pai para filho, vai passando de pai para filho. Ele decidiu romper com isso. Idolatria hereditária. Ele decidiu romper com isso. O primeiro passo, irmãos, dito essas coisas, que resolveu dar o rei Josias, foi justamente esse. Aí no capítulo 34, versículo 2, diz assim, fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Aí o versículo 3 diz assim, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Sendo ainda moço, ele começou a buscar a Deus. Aqui está, irmão, a primeira chave para nós entendermos porque o rei Josias foi um rei tão bom. Porque ele ainda muito novo começou a buscar a Deus. Começou a se devocionar a Deus, começou a se doar às coisas de Deus. E notem bem, irmãos, até esse acontecimento aqui, o livro da lei ainda não tinha sido achado. Só mais tarde, na reconstrução do templo, é que esse livro vai ser achado. Mas notem aqui, desde já, a índole, de Josias. Ele não olhou aqui para o exemplo do seu avô, ele não olhou aqui para o exemplo do seu pai, mas ele decidiu servir o Deus do seu antepassado Davi, servir ao Deus verdadeiro. Então, irmãos, aqui ele decidiu começar a buscar a Deus, se entregar a Deus, procurar conhecer a Deus, saber das vontades de Deus, os desejos de Deus. Quando ele se atualiza da situação, quando ele começa a buscar a Deus, quando ele tem entendimento da situação, 2 anos depois, ao 10º ano do seu reinado, ele começa a empreender agora no território de Jerusalém uma limpeza geral. O intuito dele é derrubar todos os porte-ídolos, todas as imagens de escultura e de fundição que o povo de Israel usava como objeto de adoração, como local de adoração, ou até mesmo, como local de aceitação, digamos assim. Porque eles buscavam ser aceitos por essas imagens, por essas esculturas. Eles buscavam adorar a Deus através dessas coisas. Ele também procurou rapidamente reparar o templo. Entre essas ações de buscar a Deus, ele decidiu reparar o templo, a casa do Senhor, que estava e tinha sido abandonada por muitos anos. Por muitos anos.
Outra coisa que ele fez, irmãos, após empreender essa limpeza, né, foi justamente isso, restaurar o templo. Mas outra coisa que ele fez aqui muito intrigante, irmãos, que cumpre até uma profecia, ele chegou a desenterrar ossos de profetas, ossos de sacerdotes, que ofereciam sacrifício a esses deuses estranhos nesses ditos como altares. E ele queimou os ossos dos profetas em cima dos altares e profanou esses altares com o intuito das pessoas nunca mais usarem esses altares ou reconstruí-los para a adoração de deuses pagãos. Se vocês procurarem a história do rei Josias e continuar lendo, vai ver que foi dito sobre ele que não houve um rei melhor do que Josias. Ele fez uma restauração total, ele voltou os trabalhos no templo, dividiu os sacerdotes em seus turnos, promoveu a maior festa da Páscoa, que a Bíblia vai falar. Tantas coisas fez o rei Josias, irmãos, que é dito sobre ele que ele foi um ótimo rei. Quando foi lido o livro da lei, que Deus está virado, e que Deus ia destruir aquela nação, ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes no sinal de arrependimento, no sinal de tristeza, de miséria. Quando ele faz isso, né? Ele manda, quando chegou para ele o livro da lei, ele manda a sua comitiva procurar um profeta, uma profeta chamada Uda. Olha, consulte um profeta, por causa de mim e por causa da nação, veja o que Deus vai nos dizer. E o profeta repetiu tudo aquilo que estava escrito no livro. De fato, ele concluiu esse livro, é o livro da lei. Livro da lei que tinha sido esquecido pelas gerações passadas. Outra coisa, Deus está irado contra essa nação. E tudo isso que Deus prometeu neste livro vai acontecer. No entanto, por causa do rei Josias, que ao ouvir as palavras desse livro, se arrependeu, se constrangeu, rasgou as suas vestes, os seus olhos não verão essa calamidade. O Senhor, por causa da vida de Josias, porque ele decidiu andar nos caminhos do Senhor, porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, Deus mandou falar a ele que ele não viria o mal que estava profetizado sobre aquele povo. Só depois que ele morresse de forma honrosa, se sucederia aquilo lá. Então, irmãos, eu queria gastar mais tempo hoje aplicando essa mensagem, porque o texto é fácil de compreender. Não é um texto difícil, que exige uma exegese muito grande. Eu acredito que todos os irmãos compreenderam o texto. Um moço muito jovem, que ascendeu ao trono de Israel, sucedido por reis muito ruins, né? Mas que decidiu dar a sua vida em honra ao trabalho, em honra à obra de Deus. Ele decidiu dedicar o seu reinado a Deus e governar de forma justa o povo de Deus. Em suma, irmãos, eu quero aplicar esse texto à nossa vida hoje. Eu acho que nos dias que nós vivemos hoje, irmãos, a idolatria está tão grande, mas tão grande, que se assemelha aos tempos antigos em que foram escrito esse texto. Hoje, irmãos, nós temos uma idolatria tão grande assolando esta nação. Idolatria essa que não vem de fora, mas vem de dentro do coração, são ídolos do nosso coração, que nós temos colocado como sendo Deus em nossas vidas. E a nação se corrompeu de uma forma tão grande, mas tão grande, que nós temos visto o número de evangélicos cada dia maior. Cada dia o número de evangélicos, cada somatória que faz, o número de evangélicos vem crescendo. Deu uma estagnada agora, mas ainda continua muito alto. E a gente não vê nenhuma mudança. A gente não vê um país livre da corrupção. A gente não vê um país que tem paz. A gente não vê um país que investe na educação. A gente não vê famílias que vivem por muitos anos juntas. A gente não vê filhos que obedecem aos pais.
E tudo isso, irmão, está ligado à corrupção moral, à idolatria que está dentro dessa nação, inclusive dentro de nós. Eu queria chamar os irmãos para nós prestarmos um pouco a atenção hoje em alguns ídolos que nós vemos erguendo e que esses ídolos têm prejudicado muito a nossa caminhada com Deus. O primeiro deles, irmãos, eu não pude deixar de ressaltar pelo menos 3. O primeiro deles, irmãos, é o dinheiro. Hoje o homem está numa procura exorbitante, a procura do ter, a procura do consumismo, a procura do ter dinheiro, de conseguir status financeiro. E para isso, irmãos, eles tornam o dinheiro um Deus. Uma frase do pastor Augusto Nicodemos Cláudio Duarte. Eu vi uma frase que ele disse o seguinte: o dinheiro, ele é um ótimo funcionário, no entanto, é um terrível patrão. Quando nós temos o dinheiro como nosso funcionário, ele não é nenhum problema, irmãos. Nós podemos usar o dinheiro para abençoar as pessoas, para ajudar quem tiver necessidade, para termos até uma vida melhor, pois é para isso que ele serve. Mas, irmãos, quando nós idolatramos o dinheiro, quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança, quando nós depositamos no dinheiro a nossa esperança, nós damos o dinheiro o lugar que não pertence a ele, que pertence a Deus. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o crente, ele pensa que idolatria é somente adorar uma imagem de escultura. O crente, ele pensa que idolatria é somente se prostrar diante de uma imagem, fazer uma petição ou ter essa imagem como seu Senhor. Mas na realidade, irmão, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. E o lugar que os crentes têm colocado muito, e uma coisa que os crentes têm colocado muito no lugar de Deus é a confiança no dinheiro. Isso é uma realidade cada dia mais crescente. E isso prova nos cultos das igrejas que têm a teologia da prosperidade. Venham adquirir a sua cura, venham buscar a sua bênção, venham que Deus vai te derramar riquezas, e você vê essa igreja lotada. Por quê? Isso prova que as pessoas não estão lá por Deus, mas pelo dinheiro. E quantos de nós também não somos assim, irmãos? Eu tive refletindo esses 2 dias em casa com a minha esposa, em relação às palavras que o irmão Assis proferiu aqui no domingo, em relação à obra missionária. As verdades que foram ditas aqui devem mover o nosso coração. Devem mover o nosso coração, porque nós temos substituído o lugar que é de Deus em nossa vida pelo nosso bem-estar. Às vezes, o dinheiro que a gente luta tanto para ter descanso, para ter paz, isso não é errado, irmãos. Mas quando a gente dá a ele o lugar que pertence a Deus, como fez aquele homem lá do celeiro, só eu plantei bastante, agora eu colhi muita coisa, eu vou derrubar os meus celeiros e vou viver a minha vida agora regalada, porque eu tenho que comer bastante, eu tenho por muitos anos. E o questionário de Jesus lá: tu é um louco, porque se te pedir a tua vida hoje, o que tu tem preparado? Para quem será? O segundo ídolo, irmãos, que eu destaquei aqui, é um ídolo muito atual, irmão, é a vaidade. A vaidade que nós temos em nosso coração nos dias atuais, nunca a vaidade foi tão grande como é hoje. Hoje está na moda o exercício físico, as academias, né? Hoje, quando você vê as pessoas que fazem academia, que fazem algum tipo de exercício físico para melhorar o seu corpo, para ter alguma saúde, são poucos. Mas a grande maioria, eles buscam um corpo escultural para se amostrar. E eles querem essa coisa, eles buscam isso a todo custo, eles tomam remédio, eles acabam com sua saúde, eles desgraçam a sua saúde para ter essas coisas que no fim não valem nada, é vaidade. Mas as pessoas trocam o lugar de Deus por essa soberba, por essa vaidade, por essas coisas que são passageiras. E eu não estou aqui dizendo em nenhum momento, irmãos, que nós não devemos nos exercitar,
que nós não devemos buscar ter um corpo mais sadio. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não devemos, irmãos, botar a nossa esperança nessas coisas, porque se Deus não nos abençoar, nós não teremos paz. Nós não teremos paz. Outro ídolo, irmão, que nós devemos, como senhores de nossas vidas, como filhos de Deus, digamos assim, nós devemos fazer essa limpeza no nosso interior, limpar o nosso coração, como Josias fez em todo o território de Israel. Nós devemos derrubar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, derrubar por terra todos os altares que nós temos levantado dentro de nós, derrubar os ídolos do nosso coração, e que nós possamos servir a Deus com integridade, como fez Josias. Não nos desviarmos do caminho do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Não nos desviarmos do caminho do Senhor por qualquer vento de doutrina, ou até mesmo por pensamentos humanos. Que nós não venhamos desistir da caminhada central em Cristo, mas que nós possamos cada dia permanecer firmes, inabaláveis, confiantes no Senhor, ainda que nós passamos por dificuldade, ainda que nós não tenhamos tudo aquilo que nós queremos, ou até mesmo que desejamos ter, mas uma certeza eu te digo, irmãos, nós temos tudo o que nós precisamos. Nessa busca exorbitante que nós temos para suprir as nossas necessidades, nós empenhamos todo o nosso tempo, todo o nosso trabalho, toda a nossa diligência e o nosso dinheiro, tudo. Sacrificamos tudo para termos uma vida financeira melhor. Mas o fato é, irmão, que a palavra de Deus diz que em vão é nós acordarmos cedo e dormir tarde, trabalhar feito um louco, comer cansado por pão que nós ganhamos, entendeu? Porque se Deus não nos abençoar, isso não vale nada. Os que confiam no Senhor, enquanto eles dormem, o Senhor supre as suas necessidades. O Senhor supre as suas necessidades. Josias, irmãos, é um exemplo para nós hoje. Ele é um jovem, irmãos, e nós já somos maduros, nós já temos idade suficiente. E até hoje, muitos de nós nunca fez a limpeza necessária dentro do próprio coração. A gente vai sempre botando Deus em segundo plano. A gente vai sempre botando Deus em segundo plano, vai sempre deixando Ele para lá e vai erigindo dentro de nós, construindo dentro de nós altares de sacrifício. E eu posso ser até mais radical quando eu falo de idolatria, irmãos. Muitos idolatram o seu conhecimento, muitos idolatram o seu trabalho, muitos idolatram os seus filhos. Todas as vezes, irmãos, que nós damos a uma pessoa ou a um objeto, um lugar que pertence a Deus, nós estamos idolatrando. Nós temos que ter isso na nossa mente. Por isso que eu disse que eu quero aplicar mais essa mensagem do que explicar o texto, porque o texto é fácil de compreender. Mas nos nossos dias atuais, irmãos, novas heresias têm surgido e nós estamos aí, adébitos a ela. Nós temos visto muitas coisas na internet sendo pregadas, sendo ensinadas, e os nossos filhos estão acompanhando isso. Uma maneira que eu vejo hoje de idolatria é a internet. Eu vejo pessoas falando abertamente, claramente: se não tivesse internet, eu não sei como eu viveria. Quando a operadora cai o sinal por um dia, eu vejo pessoas que são servas do Senhor, que dizem crente, espraguejando e bafejando, porque não tem internet. Se eu não consigo mais viver sem internet. São ídolos atuais, irmãos. E são coisas que nós necessitamos, que são boas, que têm utilidade, mas que não devem usurpar o lugar de Deus em nossa vida. Então, para nós finalizarmos, irmãos, e quero concluir essa mensagem da seguinte forma: pensem bem, irmãos, eu vou usar aqui mais uma vez as palavras do irmão Assis. Pensem bem como nós éramos firmes, como nós tínhamos ânimos, como nós dávamos ao caminho do Senhor com toda a força, com toda a diligência, com alegria. Será se nós não estamos hoje, irmãos, trocando Deus por qualquer outra coisa?
trocando a vontade de Deus em nossas vidas por a nossa própria vontade. Alguém pode dizer, não, mas hoje eu trabalho mais, hoje eu tenho outro empreendimento. Irmãos, não foi isso que você pediu a Deus. Não foi isso. Senhor, me dá um trabalho. Deus te deu o trabalho. Agora, por causa desse trabalho, você não pode mais adorar a Deus, ajudar na obra missionária. Mas eu tenho filhos, eu não. Mas não foi isso que você pediu a Deus. Senhor, me dá um filho, me abençoa. Não foi isso. Aí Deus te abençoou. Deus te abençoou. Agora você não pode mais, porque tem filhos. Mas agora eu estou estudando. Mas não foi isso que você pediu a Deus. Você não pediu uma oportunidade de estudo, de estudar. Não foi isso. Irmãos, que nós sabemos, que nós possamos conciliar bem e aprendermos a dividir o que é terreno e o que é de Deus. O que é humano e o que é espiritual. Esse jovem, tão jovem, ele conseguiu discernir e entender que o caminho correto era servir a Deus, era buscar a Deus. Hoje nós estamos velhos. Já estamos cansados, é um fato. Mas, irmãos, nós ainda temos condições, como diz a letra daquela canção, né? Ainda tem lenha para queimar. E nós só temos uma vida para queimar, irmãos. Vamos nos unir no trabalho, vamos nos unir, né, em amor. Vamos fazer como Josias fez, reunir o povo de Deus, reunir a casa de Deus e celebrarmos ao nosso Deus, cultuar ao nosso Deus com alegria, rasgar as nossas vestes diante de Deus como um sinal de respeito, como um sinal de arrependimento. Vamos nos derramar diante de Deus como um sinal de submissão. O Senhor é o nosso Deus. Amém? Amém, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. E o fato de nós não termos tudo que nós precisamos, o fato da gente viver correndo atrás daquilo que precisamos, é um fato, irmão, que não anula a graça de Deus em nossa vida. Há quem possa dizer, se eu não tenho isso, se eu não faço isso, Deus está contigo sim. É lógico que Deus está contigo, mas o problema é que Deus nunca te prometeu isso. O que Deus prometeu foi uma cruz. Quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz e venha após mim. Esse é a promessa de Deus. Nós que devemos seguir, nós que servimos a Cristo, nós devemos seguir e não pensando que vamos ter só coisa boa, que vai ser só sombra e água. Vai ter dificuldade, irmãos. Vocês acham que Josias não teve dificuldade? Ele teve dificuldade, muita dificuldade. Não só por ser jovem, mas por a própria incredulidade do povo. Mas ele conseguiu, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, fazer um avivamento naquela nação. Um avivamento naquela nação. E eu não estou aqui cobrando de nós um avivamento, mas um avivamento em nós mesmos. Em cada um de nós, que possa partir de dentro de nós o avivamento. A primeira coisa que Josias fez foi consertar a sua casa. Consertar a sua casa. Depois ele começou a expandir, consertando, reparando o território de Israel. Depois ele consertou a casa de Deus. Irmãos, eu acho que esse é o segredo. O segredo pelo qual muitos crentes têm deixado a desejar. Porque o primeiro lugar que você tem que consertar, que você tem que consagrar a Deus é a sua casa. É a sua vida. É a sua vida espiritual com Deus, é a sua vida com a sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos. Depois disso, os seus vizinhos vão começar a te ver como servo do Senhor. E você vai poder falar para eles a respeito do Evangelho, a respeito das verdades do livro da lei, a respeito das verdades de Deus. E essas verdades vão se espalhando, vão se espalhando, vão se espalhando. E de uma pequena fagulha de fé, fagulha de obediência, grandes trabalhos têm acontecido.
Então, irmãos, nós não devemos aqui cobrar um avivamento para a nação, mas para nós. Para nós que somos filhos de Deus e muitas das vezes estamos frios, angustiados, tristes, abalados. E eu não quero dizer que você nunca vai passar por isso, mas que você saiba que nesses momentos é o momento mais propício da gente se derramar, da gente se derreter diante de Deus. Aqui tem muito jovem, né? Tem o Daniel, Samuel, o Gabriel, o Caleb, a Adriele, Miqueias, Emanuel, né? Saiba disso. Muito cedo, muito novo, Josias começou a buscar a Deus. Não deixe para se dedicar ao trabalho de Deus, para buscar a Deus, quando vocês já estiverem velhos. Busquem agora. Aqui também há pessoas já maduras, como eu, o irmão Assis, o irmão Divino, o irmão José, Gilvan, Alessandro. Esses que possam ser pelo menos que nem Manassés, que pelo menos depois de velhos se arrependam. E busquem a Deus se nunca fizeram. Se dediquem a Deus, no trabalho de Deus. Que nós possamos aplicar isso, irmãos, em nossa vida cotidiana. E que essas palavras possam alcançar lugar no coração de cada um. E que nós possamos, mais uma vez, reavivar a esperança que nos foi dada. Reavivar dentro de nós o desejo de louvarmos a Deus, de levarmos a palavra de Deus, principalmente aos irmãos indígenas, mas aos nossos semelhantes, aqueles que estão próximos da gente. Que nós devemos levar a palavra de Deus no nosso trabalho, na nossa roda de amigos, que nós possamos testemunhar a respeito das verdades embutidas nesse livro, no livro da lei, na palavra de Deus. Que ela seja para nós a única regra de fé e prática. Amém? Não assista a oportunidade.